bem-vindos à Febre Mundial. Hoje falamos do Paraguai, uma seleção sul-americana que volta ao Mundial depois de uma longa espera. A Albirroja, como é conhecida, falhou as edições de 2014, 2018 e 2022, 3 mundiais seguidos sem a presença de uma das nações com mais tradição no futebol da América do Sul. Em 2026, esse jejum de 16 anos chega ao fim, naquela que é a sua 10ª presença numa fase final. É o regresso de uma seleção que já surpreendeu o mundo no passado e que agora, com uma nova geração, quer voltar a fazer barulho na fase final de um campeonato do mundo. Vamos conhecer a história, os craques e os objetivos do Paraguai para 2026. O Paraguai compete na Conmebol, uma das confederações mais difíceis do mundo, onde defronta regularmente gigantes como o Brasil, a Argentina e o Uruguai. No Mundial de 2026, está no Grupo D, ao lado dos anfitriões Estados Unidos, da Austrália e da Turquia. De vermelho, branco e azul, com listras verticais que recordam a bandeira nacional, a seleção é conhecida como Albirroja. É um país pequeno em comparação com os seus vizinhos, mas com uma cultura futebolística muito forte e uma história de seleções competitivas, organizadas e difíceis de bater. O regresso ao Mundial é encarado como uma enorme conquista coletiva, fruto de um processo de reconstrução que custou vários anos e várias mudanças de treinador. A história do Paraguai nos Mundiais remonta à primeira edição em 1930, no Uruguai, e inclui presenças em 1950, em 1958 e depois um longo hiato até 1986. A partir do final dos anos 90, o Paraguai viveu o seu período de maior regularidade, com presenças em 1998, 2002, 2006 e 2010, 4 mundiais seguidos, naquela que foi considerada a sua era de ouro. Depois disso, porém, vieram 3 falhanços consecutivos. 2014, 2018 e 2022 ficaram sem a Albirroja, um período de reconstrução difícil para o futebol paraguaio. Em 2026, o Paraguai junta-se de novo à festa, com a sua 10ª presença numa fase final, fechando um ciclo de 16 anos de ausência. O melhor resultado de sempre do Paraguai aconteceu em 2010, na África do Sul, quando a seleção alcançou, pela primeira e única vez na sua história, os quartos de final. Nessa campanha, o Paraguai mostrou uma solidez defensiva notável, eliminando o Japão nos oitavos de final através de uma emocionante disputa de grandes penalidades. Nos quartos, defrontou a Espanha, que viria a sagrar-se campeã mundial nesse ano, e perdeu apenas por 1-0, num jogo muito equilibrado e disputado de igual para igual durante longos períodos. Foi a melhor campanha de sempre da Albirroja no Mundial, e o ponto mais alto de uma geração que ficará para sempre na memória do futebol paraguaio. A campanha de 2010 merece ser contada com mais detalhe, porque foi verdadeiramente especial. O Paraguai terminou a fase de grupos sem perder, com uma defesa muito sólida, liderada pelo guarda-redes Justo Vilar. Nos oitavos de final, o jogo contra o Japão terminou empatado sem golos ao fim dos 90 minutos e do prolongamento, ainda desempate por grandes penalidades, que o Paraguai venceu, garantindo assim, pela primeira vez na sua história, uma presença nos quartos de final. A eliminação seguinte, frente à Espanha, doeu, mas a forma como o Paraguai chegou até ali, com disciplina tática, organização defensiva e muita garra, transformou aquela seleção num exemplo para as gerações seguintes do futebol paraguaio. Ao nível de mundiais, o Paraguai ainda não conquistou nenhum título, mas tem uma história rica a nível continental. A seleção já foi vice-campeã da Copa América em 2 ocasiões na era moderna, e tem ainda títulos conquistados há muitas décadas, numa altura em que a competição tinha um formato diferente. É uma seleção que, apesar do tamanho reduzido do país em comparação com vizinhos como o Brasil ou a Argentina, sempre conseguiu competir de igual para igual nas competições sul-americanas, muito graças a uma identidade tática muito própria, baseada em organização, disciplina e um espírito de luta que os adeptos chamam, com carinho, de garra guarani. Vamos aos números. O maior marcador de sempre da seleção paraguaia, contando todas as competições, é Roque Santa Cruz, com 32 golos, um avançado que representou clubes como o Bayern de Munique e que foi o rosto da geração de ouro do início dos anos 2000. Ao seu lado, jogadores como Salvador Cabanas também marcaram época, sendo lembrados pelos golos importantes em qualificações e em fases finais.
Esses nomes ajudaram o Paraguai a viver os seus melhores anos, entre 1998 e 2010, e continuam a ser referências para os jovens jogadores que agora tentam devolver a seleção ao lugar que ela ocupava no futebol mundial. A geração atual do Paraguai tem Miguel Almirón, o seu jogador mais influente. Médio ofensivo rápido, técnico e com grande capacidade de chegar à área, Almirón joga em Inglaterra e foi a peça-chave da campanha de qualificação, sendo o jogador que mais minutos tomou e uma referência constante no ataque paraguaio. Gustavo Gomes, capitão da equipa, é o líder da defesa, com vasta experiência em competições internacionais de clubes na América do Sul. António Sanabria, avançado, tem sido decisivo com golos em jogos importantes, incluindo frente a seleções de peso. E Júlio Enciso, jovem médio ofensivo a jogar em Inglaterra, traz qualidade técnica e frescura a um plantel que combina experiência e juventude. O caminho do Paraguai até 2026 foi tudo menos fácil. A seleção começou a qualificação muito mal, somando apenas alguns pontos nas primeiras jornadas, com o futuro a parecer de novo sombrio. Tudo mudou com a chegada do treinador argentino Gustavo Alfaro, que reorganizou a equipa, deu confiança a jogadores como Almirón e conseguiu o impensável: vitórias frente ao Brasil, à Argentina e ao Uruguai, três dos maiores adversários da Conmebol. Essa reviravolta permitiu ao Paraguai terminar a qualificação sul-americana num dos lugares de apuramento direto, garantindo assim o regresso a um Mundial 16 anos depois, numa das histórias de recuperação mais bonitas desta qualificação. Então, o que espera o Paraguai em 2026? No grupo D, a seleção defronta os anfitriões Estados Unidos, a Austrália e a Turquia, um grupo aberto, sem favoritos absolutos, onde a experiência sul-americana da Albirroja pode fazer a diferença. Para o Paraguai, o simples regresso ao Mundial já é uma vitória em si mesma, depois de tantos anos de ausência. Mas a ambição não fica por aí, a memória de 2010 está bem viva, e a equipa quer mostrar que pode voltar a competir com os melhores, lutando pela passagem da fase de grupos, quem sabe, sonhar de novo com uma fase a eliminar memorável. O regresso ao Mundial gerou uma onda de emoção em todo o Paraguai. Depois de 3 edições seguidas a ver os outros jogarem, o país voltou a sonhar e as celebrações da qualificação ficaram marcadas por imagens de festa nas ruas das principais cidades. Para muitos jovens adeptos, esta será a primeira vez que vão ver a sua seleção numa fase final de um Mundial. Essa energia coletiva, combinada com a já tradicional garra guarani, a vontade de lutar até ao fim em cada jogo, é uma das maiores armas do Paraguai para 2026. A equipa sabe que tem o país inteiro a torcer e quer retribuir com uma campanha à altura da espera. Se é jogador a observar com atenção no Paraguai de 2026, esse jogador é Miguel Almirón. Com experiência acumulada em ligas de topo e uma temporada de grande destaque pela seleção durante a qualificação, Almirón é o elo entre o meio-campo e o ataque, capaz de criar e finalizar jogadas. A forma como ele se apresentar nos jogos do grupo D pode ser decisiva para as hipóteses do Paraguai de seguir em frente. Junte-se a isso a experiência de Gustavo Gomes na defesa e os golos de António Sanabria, e tem-se um conjunto que, apesar de não ser favorito, tem qualidade suficiente para incomodar qualquer adversário. O Paraguai chega a 2026 com a emoção de um regresso há muito desejado, uma geração liderada por Miguel Almirón e a memória viva da campanha histórica de 2010, quando chegou aos quartos de final. No grupo D, frente aos Estados Unidos, à Austrália e à Turquia, a Albirroja quer mostrar que está de volta para ficar. Achas que o Paraguai vai conseguir repetir os feitos do passado e voltar a surpreender o mundo em 2026? Deixa o teu prognóstico nos comentários. E subscreva a Febre Mundial, temos um vídeo para cada uma das 48 seleções. Até já!